Como João Cândido, o Almirante Negro morreu. João Cândido, conhecido como o Almirante Negro, foi uma figura central na Revolta da Chibata, um movimento de marinheiros brasileiros, que ocorreu em novembro de 1910. Os marinheiros liderados por Cândido, revoltaram-se contra as condições desumanas e os castigos corporais severos, como a chibata, que eram comuns na marinha brasileira da época. João Cândido Felisberto, nasceu em 24 de junho de 1880, em Encruzilhada do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Ele era filho dos ex-escravos João Felisberto e Inácia Cândido Felisberto. João Cândido cresceu em um ambiente rural, onde desde cedo teve contato com a dura realidade da vida no campo. Como filho de ex-escravos, sua infância foi bastante humilde, ele ajudava seus pais na lida no campo e tinha poucas oportunidades para melhorar de vida. Em 1894, com 13 anos de idade, ele decide que seguiria a carreira na Marinha. Seguir uma carreira militar poderia representar uma melhora de vida para João, que acreditava que teria as mesmas oportunidades que outros marinheiros. João, através de uma indicação, consegue entrar na Companhia de Artífices Militares e Menores Aprendizes no Arsenal de Guerra de Porto Alegre. Pouco tempo depois, ele já estava no Rio de Janeiro, desempenhando a função de grumete, nas embarcações. Como grumete, João Cândido pôde adquirir experiência e desenvolver habilidades práticas, que seriam utilizadas ao longo de toda a sua jornada no serviço naval. Além disso, ser grumete ofereceu para ele oportunidade de viajar e conhecer diferentes culturas e países. Ao longo de um período de 10 anos, João Cândido adquiriu muita experiência e respeito nas embarcações por onde passava. Em 1908, ele junto com um grupo de marinheiros, foram designados para acompanhar o final da construção de navios de guerra, encomendados pelo governo brasileiro no Reino Unido. Durante sua estadia na Europa, ele escutou histórias de marinheiros russos, que se rebelaram contra as péssimas condições de trabalho nas embarcações. As condições de trabalho desses marinheiros eram muito parecidas com as condições que ele e seus companheiros passavam nas embarcações brasileiras. Na época, a Marinha do Brasil era composta em sua maioria por marinheiros negros, recém-libertados da escravidão. Eles eram submetidos a baixos salários, condições de trabalho precárias e castigos físicos, sendo a chibatada o mais comum. Ainda na Grã-Bretanha, João Cândido junto de outros marinheiros, já estavam decididos em fazer algo para melhorar as condições de trabalho. Ao voltar para o Brasil, João Cândido começa de forma pacífica um acordo com as autoridades brasileiras, visando algumas melhorias para a classe de marinheiros, e principalmente o fim do uso da chibata. Embora o Almirante Negro tenha conseguido algumas reuniões com autoridades da Marinha e do governo brasileiro, ele não conseguiu qualquer providência efetiva para o fim dos castigos físicos. Foi então que João, junto de outros marinheiros, decidiram se revoltar de forma mais efetiva. A revolta começou no dia 22 de novembro, quando os marinheiros do encouraçado Minas Gerais se rebelaram após o castigo brutal aplicado ao marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes. Rapidamente, a rebelião se espalhou para outros navios da frota, incluindo São Paulo, o Bahia e o Deodoro. Os revoltosos controlaram os navios e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, se suas demandas por melhores condições de trabalho e o fim dos castigos físicos não fossem atendidas. O governo brasileiro, liderado pelo presidente Hermes da Fonseca, viu-se obrigado a negociar e concordou com as exigências dos marinheiros. Porém, o governo brasileiro não cumpriu com a promessa, e apesar da aprovação da anistia pelo Senado no dia 25 de novembro, o presidente da República assinou um decreto 2 dias depois, abrindo caminho para a expulsão dos marinheiros envolvidos na revolta. Em 9 de dezembro de 1910, aconteceu um novo motim entre os marinheiros, no quartel da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Foi nesse quartel que estavam presos boa parte dos marinheiros que participaram da revolta da chibata. Como os ânimos entre os marinheiros e as autoridades brasileiras ainda era grande, essa revolta foi duramente reprimida pelo governo brasileiro, que bombardearam o quartel levando centenas de marinheiros à morte. João Cândido foi contra essa revolta, e inclusive tentou de várias formas encontrar um jeito de parar a conspiração, porém não teve êxito. As autoridades não pouparam o Almirante Negro, que por causa de sua liderança na revolta da chibata, não conseguiu convencer as autoridades que não tinha participação na nova conspiração.
João Cândido acabou expulso da Marinha, sob a falsa acusação de ter favorecido os fuzileiros rebeldes, e ficou por 18 meses aprisionado numa prisão subterrânea na Ilha das Cobras. Durante esse período na prisão, ele enfrentou condições desumanas. A prisão era conhecida por suas celas úmidas e insalubres, onde muitos prisioneiros adoeciam, e até morriam devido à falta de cuidados médicos adequados, e à má alimentação. João Cândido permaneceu lá por vários meses, sofrendo maus-tratos e isolamento. Em abril de 1911, ele já apresentava estar com sua saúde mental extremamente desgastada, e foi transferido para o Hospital dos Alienados, como louco. Em 1912, ele acabou sendo absolvido das acusações de ter participado da conspiração na Ilha das Cobras e foi solto. Porém, foi banido de vez da Marinha. Após sua saída da Marinha, João Cândido passou por enormes dificuldades em sua vida. O único trabalho que ele sabia realizar estava ligado ao mar, e ele conseguiu trabalho como estivador e descarregando peixes, na Praça 15 de Novembro, no centro do Rio de Janeiro. Como estivador, ele tinha um baixo salário e precisou de muito esforço para sustentar sua família. Em 1913, ele se casa com sua primeira esposa que vem a morrer em 1917, deixando o ex-marinheiro com 2 filhos para sustentar. Embora já estivesse afastado da Marinha, ainda existia em cima dele uma enorme repressão, e João muitas vezes não conseguia trabalho. Ele sempre era lembrado como a figura central da revolta da Chibata e muitas vezes isso lhe trouxe sofrimento. Em 1928, sua segunda mulher tira a própria vida, deixando João sozinho e muito abalado. Mesmo com todas as dificuldades, ele nunca desistiu de fazer política, e em 1933, atendendo a convite de Plínio Salgado, aderiu à Ação Integralista Brasileira. Nos seus últimos anos de vida, João Cândido estava morando em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Novamente casado, e com uma família grande para sustentar, João Cândido ainda fazia alguns biscates e levava uma vida muito humilde. A rua onde sua casa estava localizada não tinha luz elétrica, nem asfalto ou água encanada. Com uma idade avançada e muita amargura dentro de si, João Cândido acabou passando mal em casa e precisou ser levado às pressas para o Hospital Getúlio Vargas, na capital do Rio de Janeiro. Ele sofria de câncer no intestino e não resistiu. João Cândido faleceu no dia 6 de dezembro de 1969, em decorrência de um câncer no intestino. Ele estava com 89 anos. Ele foi enterrado no cemitério do Caju, na quadra 45. Durante seu sepultamento, policiais acompanhavam toda a cerimônia. A Revolta da Chibata é um marco importante na história do Brasil, e representa uma luta significativa contra as injustiças sociais e a opressão dentro das Forças Armadas. A coragem e liderança de João Cândido são lembradas até hoje, como um exemplo de resistência e luta por direitos humanos. E foi assim que João Cândido morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.